Olá, tambores! Tudo bem com vocês, gente? Que saudade que eu tava de gravar. E não vou enrolar muito, porque como vocês viram, o assunto de hoje desse vídeo é um pouquinho mais sério do que eu costumo falar aqui no canal. Então, pra quem não me conhece ainda, é a primeira vez que você tá aqui no canal. Eu sou Vanessa Salles, eu moro aqui nos Estados Unidos com meu marido e o nosso cachorrinho. Vai fazer 1 ano e meio, o mês que vem. E eu resolvi criar esse canal para compartilhar um pouco da nossa vida com os nossos amigos e os nossos familiares no Brasil, para fazer eles se sentirem mais perto de nós e poder compartilhar mais coisas da nossa vida com eles. Então, se você gostar desse vídeo, deixa seu like aqui desse lado e se inscreve aqui no canal se você é novo por aqui, tá bom? Então, eu quero ir direto ao assunto, porque é um assunto complexo. Eu já aviso que esse vídeo vai ficar um pouquinho longo, porque eu não consigo falar desse assunto sem colocar alguns detalhes, tá? Primeiramente, pra quem não me conhece, pra quem ainda não sabe, o maior sonho da minha vida sempre foi ser mãe. Acho que antes de qualquer coisa na minha vida eu sempre sonhei em ter filhos, minha vontade sempre foi de me casar e formar uma família mesmo. Porque eu sempre tive uma família maravilhosa, graças a Deus. Deus me presenteou com pessoas maravilhosas na minha família. Sempre crescemos com muito amor e união no nosso lar. E eu sonhava sempre em ter isso pra mim. Sonho, né? Sempre em ter isso pra mim. Eu sou casada há 5 anos. E logo que eu e o Kevin nos casamos, a minha vontade já era logo de ter um filho já no primeiro ano. Eu falava pra ele, por mim eu já tinha um filho esse ano, já nem esperava. Mas ele sempre foi mais na dele, ele sempre quis esperar mais. Ele falava, não, vamos esperar uns 3 anos, né? E aí depois a gente pensa em ter filho e tudo mais. Eu sempre respeitei a vontade dele, porque a minha vontade sempre foi ter filho logo de cara, né? Aí tá, a gente foi levando os 3 anos de casados, sempre trabalhando bastante e sempre deixando esse sonho de ter filhos por último. Eu sempre tomei anticoncepcional desde os meus 14 anos, porque com 14 anos eu tive uma hemorragia bem séria por 15 dias e o médico nem soube explicar, assim, muito o porquê. Era posto de saúde, né? Então minha mãe me levou no posto, ele me passou anticoncepcional, falou que era melhor eu tomar, porque eu tinha muita dor demais, assim, desesperadora. Quando chegava o meu ciclo menstrual, eu menstruei com 14 anos. E foi na segunda menstruação que aconteceu essa hemorragia, então desde os 14 anos eu tomo anticoncepcional. Era fraquinho antes, porque eu era muito novinha. Eu comecei a tomar forte mesmo já lá pros meus 20 anos, mas sempre tomei, minha vida toda. Mas no ano de 2018, despertou, sabe? Aquela vontade de ser mãe. Pra quem já passou por isso vai saber exatamente do que eu tô falando, porque assim, eu sempre tive o sonho, sempre tive vontade de ser mãe. Mas em 2018, aquele reloginho biológico, ele gritava assim dentro de mim. E eu falava pro meu marido, eu preciso ser mãe. O meu corpo tá gritando que é hora de eu ser mãe. E o Kevin sempre já foi mais assim, não, calma. Sempre teve mais medo. Era muito engraçado, porque no começo do casamento, às vezes eu esquecia de tomar um anticoncepcional. E aí, tipo, meia-noite eu tava lá dormindo e eu acordava com ele me chamando com a cartela de remédio na mão e o copo de água junto. Porque ele tinha muito medo de eu engravidar sem a gente estar na hora certa de ter um filho, né? Se é que existe essa hora certa. Então, em 2018 eu falei pra ele, não, eu preciso ser mãe, chegou a hora da gente ter filhos. E vou contar um pouquinho antes. Em 2016, minha irmã tava grávida, minha irmã engravidou do meu primeiro sobrinho, Miguel. E no chá de bebê dela, já fazia 3 dias que eu tava com a minha menstruação atrasada. E foi a primeira vez na minha vida que atrasou minha menstruação, porque eu sempre tomei medicação, sempre tomei anticoncepcional, então minha menstruação sempre foi reguladaça, assim, muito regulada. Se eu esquecesse um dia de tomar o remédio, já tava menstruando no dia seguinte, sabe? Sempre foi assim. E daí naquele mês, foi em novembro de 2016, já fazia 3 dias que minha menstruação tava atrasada. Eu falei, eu tô grávida, aconteceu um milagre na minha vida e mesmo tomando remédio eu engravidei.
eu tinha certeza que eu tava grávida. Eu lembro que eu fui pro chá de bebê da minha irmã e eu pensava assim, eu não vou fazer o teste antes, porque eu sei da minha empolgação, eu não vou conseguir segurar, eu vou querer falar já logo no dia. E eu não queria tirar aquele brilho, sabe, do dia do chá de bebê da minha irmã, sabe? Eu queria que o dia fosse só dela e do meu sobrinho. Então eu não quis fazer de manhã por causa disso. E também que eu sabia que se desse negativo eu ia também estragar o dia, porque eu ia ficar totalmente pra baixo, as pessoas iam perceber, não ia ser legal. Então eu falei, não, hoje é o dia da minha irmã com o meu sobrinho, à noite eu faço o teste. Daí eu lembro que quando foi de noite, a gente foi pra casa deles e eu já tinha comprado o teste já antes de viajar, porque a gente morava em outra cidade. E aí, quando a gente chegou lá na casa deles, a primeira coisa que eu fiz foi ir no banheiro, peguei meu teste e fiz o teste. Aí deu negativo. E aí eu fiquei bem triste, assim, bem triste. E eu não queria falar pra ninguém que eu tinha feito, só que foi tão nítido, assim, na minha cara, porque, assim, desde sempre, desde que a gente casou, sei lá, dava sempre, sei lá, eu sentia dor de cabeça demais no mês. Eu falava, tô grávida. Eu ia lá e fazia um teste. Eu acho que eu sou a pessoa que mais gastou com um teste de gravidez na vida. Sei lá, se você é assim igual a mim, comenta aqui embaixo pra eu saber. Você já gastou muito com teste de gravidez à toa? Porque eu já gastei. E aí eu saí do banheiro bem triste, bem assim pra baixo, porque eu tinha certeza que eu tava grávida. Eu lembro que eu comentei com uma amiga minha no chá de bebê da minha irmã que eu tava desconfiada. Mas aí quando eu fiz o teste e deu negativo, eu fiquei bem pra baixo, só que eu não quis falar pra ninguém. Mas a minha irmã percebeu, porque ela me conhece, ela já sabe, né? Já sabe como eu sou. E aí ela falou, o que aconteceu? O que você tá com essa cara? É o que eu tô pensando, né? Eu falei, achei que tava grávida de novo, né? Pela 1000ª vez, deu negativo. E sempre eu ouvi das pessoas, calma, sua hora vai chegar, calma, sua hora vai chegar. E eu lembro, gente, que nessa época, além dos 3 dias que ficou atrasado, eu não menstruei, eu fiquei um mês sem menstruar. Tanto que eu gastava muito até com teste de sangue, teste de gravidez, de sangue. Até isso eu gastava à toa, porque nesse mês eu falei, não é possível. Um mês sem menstruar, não veio minha menstruação esse mês. Aquele teste era muito cedo, eu falava, era muito cedo, o teste de urina da farmácia não funcionou. Então eu lembro que eu gastei, eu paguei pra fazer o exame de sangue, daí deu negativo, mas tipo, esses exames de gravidez de hoje em dia é estranho, porque antigamente aparecia negativo ou positivo, né? Dependendo do laboratório, eu acho. Porque aí eu fiz e daí deu assim lá, não reagente, indeterminante, uma coisa assim que apareceu no teste, e eu fiquei com a pulga atrás da orelha. Eu falava, é porque é muito cedo, por isso que o teste não apareceu. Gente, olha, aí que eu fiz, não me contentei, paguei um exame de ultrassom intravaginal e fui fazer esse exame. E aí o médico, pra minha tristeza, ele falou, você não tá grávida, você tá com ovário policístico. E fiquei bem triste quando eu escutei aquilo, porque a minha irmã teve ovário policístico, tanto que ela levou 4 anos pra engravidar. Não que ela ficou tentando engravidar aos 4 anos, mas de um certo tempo da vida dela, ela meio que parou com a medicação e ela nunca engravidou. E demorou 4 anos até ela conseguir engravidar do Miguel. Então, quando o médico falou aquilo, eu falei, fiquei bem triste. Ele falou que o meu ovário direito tava cheio de cistinhos. Ele falou assim, não é nada que você tem que se preocupar, porque médico sempre fala essas coisas, né? A gente tá lá super empolgada, achando que tá grávida, e o médico fala, não, você não tá grávida, você tá com cisto, e não é nada que você precise se preocupar. Tipo, oi? Como assim? Não é nada que eu preciso me preocupar. Eu queria estar grávida, e em vez disso eu tenho vários cistos no meu ovário, e não é pra eu me preocupar. Mas tudo bem, porque eu não estava tentando engravidar, então falei pra ele, como que eu trato isso? Ele falou, tomando anticoncepcional. Aí, continuei tomando remédio, no outro mês a minha menstruação veio normal e fui seguindo os anos, né? Aí chegou em 2018 que eu falei pro meu marido que meu reloginho biológico tava acendendo demais, tava gritando dentro de mim que eu precisava ser mãe. Em tudo que eu olhava, eu só via grávida, sabe? A minha volta, bebês, eu sempre pesquisava coisas de grávida, de criança, de bebê. E aí eu falei pra ele, eu quero ser mãe.
E eu fiquei doente naquele ano, eu fiquei bem doente, eu cheguei a ficar internada porque eu tive um problema no meu intestino. E Deus falou muito, muito, muito comigo naqueles dias que eu fiquei no hospital. E eu lembro que quando eu saí, né, de alta do hospital, eu falei pra minha irmã que Deus tinha falado muitas coisas comigo e uma delas foi que Ele ia me abençoar com um filho. Só que na minha cabeça eu falei, é esse ano, Deus tá falando que Ele vai me dar filhos, então é esse ano. E aí eu até falei pra minha irmã, eu vou engravidar esse ano. Mas o que eu quero deixar aqui de mensagem pra vocês é que o tempo é de Deus, não é nosso. Deus sabe exatamente o que você precisa e Deus sabe exatamente a hora que você precisa. Por mais que você me fale assim, como eu falo dentro de mim, mas é agora que eu preciso. Só Deus sabe o que realmente a gente precisa de verdade. Mas voltando naquela época, naquele ano eu parei de tomar anticoncepcional, eu fiquei acho que uns 8 meses sem tomar. Mas a gente não tava tentando nem nada, eu simplesmente falei pra ele, eu não tô tomando medicação, não tô tomando anticoncepcional, e seja feita a vontade de Deus, se for pra eu engravidar, eu vou engravidar. Fiquei 8 meses sem tomar anticoncepcional, e aí em novembro de 2018, a gente decidiu que a gente iria mudar de país, que a gente viria embora pros Estados Unidos. E aí eu falei pra ele, bom, se a gente vai embora pra outro país, outro mundo, trabalho novo e tudo mais, eu não posso ser irresponsável de ir embora grávida ou continuar tentando ter filho agora. Vou voltar a tomar o remédio e quando a gente achar que tem que ser, aí eu paro de tomar o remédio. E ele concordou comigo, voltei a tomar o remédio. Antes de vir embora pra cá, no começo de 2019, eu fiz vários exames na minha ginecologista. Eu fui nela, falei, olha, eu tô indo embora pros Estados Unidos, mas eu pretendo engravidar logo, então eu já queria fazer todos os exames que eu tenho direito a fazer antes de engravidar. Então ela me passou todos os exames, aqueles exames pré-nupciais que chamam. Fiz todos os exames, não apareceu mais, graças a Deus, não apareceu mais os ovários policísticos, tava tudo limpinho, tudo certinho. Tudo certo, a única coisa que eu sei que eu tenho é útero retrovertido, que fala, eu acho que é isso, vai aparecer aqui na tela. Mas eu já vi vários relatos, eu tenho várias amigas que também têm útero retrovertido e elas engravidaram, eu tenho 2, 3 filhos, então eu sei que quando eu vi aquilo, eu falei, não, isso não vai me impedir de engravidar. E aí a gente veio embora pra cá em abril de 2019, eu trouxe 6 cartelas de anticoncepcional, porque, pra quem não sabe, eu acho que eu não sei se eu já falei sobre isso no canal, os meus planos eram ficar aqui 6 meses e voltar embora pro Brasil e ficar nessa de ida e de volta até me legalizar aqui no país. E eu trouxe 6 cartelas de anticoncepcional. Quando foi em setembro do ano passado, eu tava tomando a última cartela. E aí eu falei pro Kevin, tô na última cartela, é agora. Eu vou no médico e peço mais, porque aqui nos Estados Unidos, para tomar anticoncepcional, você precisa de receita, não é igual no Brasil. E aí eu falei, eu vou no médico e peço uma receita, o que eu faço? E aí eu lembro que o Kevin falou, quer saber? Vamos parar? Para de tomar. Aí eu falei, tem certeza? Aí começou a despertar aquela vontade no Kevin também de ser pai, que nunca tinha tido antes. Tipo, ele sempre quis ser pai, mas nunca o reloginho biológico dele ainda não tinha tocado. E aí foi a hora que tocou e ele falou, não, é a hora, vamos tentar. E aí eu tomei a última cartela em setembro do ano passado. Em outubro a gente começou a tentar. Comprei testes de ovulação, comprei vários testes de gravidez. Falei, nossa, o mês que vem eu já tô grávida. Daí eu idealizei o mês que ia nascer, quando que ia ser chá de bebê, quando que ia ser o chá revelação, como se ia ter chá revelação, se não ia ter, como que ia ser. Comecei a idealizar tudo e eu lembro que chegou o mês de novembro e eu menstruei, tipo, eu fiquei bem triste. Chorei, falei, nossa, tinha certeza que eu tava grávida, porque a gente fez tudo certinho, usei os testes de ovulações tudo certinho, deu positivo o meu teste de ovulação, mas aí não aconteceu. E aí eu lembro que eu falei pra ele, não, é normal, né? Minha médica sempre falava que pra um casal fértil é super normal demorar até 1 ano pra engravidar e tudo mais. Então
Aí eu comecei a pesquisar um monte, comecei a pesquisar um monte de vídeo, um monte de relatos, de testemunhos de mulheres que tentavam engravidar. E aí eu lembro que eu conheci, foi através dessas pesquisas que eu conheci o Instagram da Fernanda. Eu não sei falar sobre o nome dela, vou pôr o Instagram dela aqui, pra quem não conhece, vai lá, porque o testemunho dela é lindo. E aí foi quando eu conheci o Instagram dela e toda a história dela, e me impactou muito. Eu lembro que eu chorava assistindo os vídeos, né? Foi em dezembro do ano passado. E eu mostrava pro Kevin, e aí ele falava assim, não, imagina, porque ela demorou 2 anos e 7 meses pra engravidar. E aí o Kevin falava, não, imagina, com a gente não vai ser assim, não fica pensando nessas coisas, não vai demorar tudo isso, não. Aí eu falava, eu tenho medo, né? Eu assisti uma outra que demorou 10 meses pra engravidar. E ele falava, não fica assistindo esses vídeos, porque com você não vai ser assim. E aí, eu lembro que o meu ideal pra minha vida, eu sempre achei o mês de setembro lindíssimo pra ter filho. Então, e não tem ninguém assim na minha família que nasceu em setembro. Tem na família do Kevin, mas na minha não tem nenhum. Meus irmãos, eu tenho 3 irmãos e cada um é de um mês diferente, bem aleatório. Um é de janeiro, eu sou março, a minha irmã é julho e meu outro irmão é novembro. Então eu idealizava que o meu filho ia nascer em setembro. E aí eu falava pro Kevin, eu só tenho mais esse mês pro nosso filho nascer em setembro. E ele falava, não, fica tranquila, vai dar certo, vai dar certo. Aí chegou em dezembro, eu tava idealizando passar o Natal grávida, né? Primeiro Natal aqui nos Estados Unidos. Aí eu falava, nossa, eu vou estar grávida, porque o Natal ia dar bem na época que era pra eu menstruar. Então eu falei, eu não vou menstruar, e daí eu vou fazer o exame, eu vou estar grávida, daí eu vou contar pra família, vai ser lindo e tal. Aí chegou na época, eu menstruei, nossa, e foi muito triste pra mim, chorei tudo de novo. Eu e ele também. Ele, assim, ele sempre foi mais forte que eu sempre chorei. E ele ficava, não, calma, calma, é cedo ainda, é só o 2º mês, calma. Aí chegou janeiro, eu falei pra ele, quero engravidar agora, porque eu quero ter um filho que nasce em setembro. E aí não veio de novo. E aí eu comecei a ficar bem desanimada, bem assim mesmo, pra baixo. E eu falava pra ele, já fiquei triste porque eu não ia ter um filho em setembro, entendeu? Aí já fiquei triste por causa disso. E ele falava, não, mas o tempo é de Deus, nosso filho vai vir no mês que Deus quiser e tal. E aí eu tive que aceitar, porque não veio em janeiro, então não ia nascer em setembro mais. E, enfim, eu lembro que foi em fevereiro, eu já tava achando de novo que eu tava grávida. E nisso, gente, eu fiz teste de gravidez em todos os meses, viu? Faltava um mês pra eu menstruar, faltava um dia pra eu menstruar, eu falava, não, eu vou fazer um teste, não vou esperar menstruar. Eu ia lá, fazia o teste, dava negativo, eu já começava a chorar antes, daí no dia seguinte já vinha a menstruação, já chorava mais. Enfim, quando foi no 4º mês, a gente fazendo o teste de ovulação, tudo certinho, que eu comprei uma caixa que vinha vários, eu usei todos direitinho. E aí, quando chegou no 4º mês, eu falei pra ele, tá me desgastando demais, eu não vou mais fazer teste de ovulação, até porque a gente tava ficando já assim, tipo, desgasta um casal, sabe? Desgasta a vida, a relação do casal. E aí eu falei pra ele, eu não vou mais comprar esses testes de ovulação, e seja o que Deus quiser. E a gente continuou tentando, né? E agora, mês que vem, em outubro, faz 1 ano que a gente tá tentando engravidar. Eu fui no ginecologista o mês passado. Foi o mês passado, em agosto. E conversei com ela, expliquei tudo, o tempo que faz que a gente tá tentando engravidar. E aí ela aconselhou a gente já começar a fazer a pesquisa de fertilidade. A gente vai começar já agora, ainda esse ano. Tanto eu quanto o Kevin também. E por que eu resolvi gravar esse vídeo, né? Você deve estar assistindo tudo isso até agora, eu falando, e tá, mas daí, por que você tá falando isso, né? Por que você não tá guardando pra você? Porque muitas pessoas guardam, muitas pessoas têm medo de expor. Tô tentando engravidar, e todo mundo vem aquele monte de gente dando opinião na sua vida, né? Em fevereiro, no finalzinho de janeiro, eu menstruei e eu não fiquei triste. Eu tava trabalhando demais, foi uma correria. Eu lembro que foi um dia bem, assim, exaustivo pra mim. Eu fui fazer uma faxina com a minha cunhada depois de manhã, depois fui pro meu outro trabalho, que antes desse que eu trabalho, né, eu era babysitter, e aí eu fui pro outro trabalho, naquela correria do dia, eu menstruei, e eu nem tive tempo de ficar triste.
Falei que o cuidado de Deus foi tão grande comigo que eu nem tive tempo de chorar. Claro, quando eu vi que eu menstruei, eu pensei, poxa, mas tá bom. Amém. E aí eu lembro que eu entrei, o Kevin foi me buscar no trabalho, eu entrei no carro, porque todo mês que eu chorava e tudo mais, ele sempre me fortaleceu, ele sempre me acalmou. Nunca vi ele chorar e falar nada sobre isso. E aí, naquele dia que eu menstruei, eu não chorei, eu fiquei triste, mas eu confiei em Deus e falei amém. E aí eu entrei no carro e falei, conversei, ele, como foi seu dia? Eu fui contando as coisas e falei, esqueci de te falar, eu menstruei hoje. E aí ele baqueou no carro, sabe? Ele baqueou. Que daí já era o 4º mês, e aí ele baqueou assim, e ele me olhou, ele encheu os olhos de lágrima, e daí ele falou assim, eu não entendo, porque que pra uns é tão rápido, é tão fácil, tem gente que nem quer engravidar e engravida. E aí eu lembro que eu falei pra ele, a gente nunca pode questionar isso, porque Deus sabe exatamente o que cada um precisa. Então, se alguém que nem tentou engravidar, engravidou, é porque Deus sabia que era aquilo que aquela pessoa precisava. Então, a gente não pode questionar. Mas foi uma surpresa pra mim ver ele assim, porque eu nunca vi o Kevin triste por esse assunto. Enfim, aí, nesses últimos dias, andei um pouco sumida, até mesmo das redes sociais. E Deus tem falado muito comigo a respeito desse assunto, muito mesmo. Porque o mês passado eu falei pro Kevin, olha, vai fazer 1 ano que a gente tá tentando engravidar. Até agora nada. Isso desgasta demais, gente. Pra quem já passou por isso, ou tá passando por isso, ou às vezes não é nem. Às vezes você não tá nem tentando engravidar, às vezes você tá esperando a resposta de algo que até agora não veio. Às vezes você tá esperando um milagre acontecer na sua vida que até agora não aconteceu. E aí, dia após dia, você fica nessa luta de não saber quando é, de você não ter o controle do seu futuro, porque ninguém tem, essa é a realidade. O único que tem controle do nosso futuro, que sabe o que vai acontecer, é Deus. Eu falei pro Kevin, vai fazer 1 ano. E quando eu completar 1 ano, eu vou voltar a tomar anticoncepcional. Por quê? Como eu falei, né, desde os 14 anos, sempre tomei anticoncepcional por problemas de saúde. Que, na verdade, o médico nunca me diagnosticou com nada. Ele simplesmente passou o remédio. Tinha 14 anos, minha mãe me deu o remédio pra eu tomar e eu comecei a tomar. E o meu corpo começou a dar sinais desde o mês passado pra cá. Comecei a sentir muito, assim, muita diferença. Eu tô tendo muita cólica, muitas espinhas. É que agora, ó, eu passei base, mas dá pra ver. Não muito, porque a câmera esconde bastante também. Mas esse lado aqui é o que tá pior. Passei base, mas essa semana tá uma coisa terrível. Saindo espinho em tudo, nas costas. Até na minha barriga esses dias tinha espinha. E eu sei que, infelizmente, são efeitos do meu corpo estar sem o anticoncepcional. Porque como eu sempre tomei, então muita cólica, muita espinha, muito estresse, muito tudo, assim, fora do normal, sabe? Fora do comum. Que querendo ou não, a gente, mulher, né, sofre muito com isso. Então por isso eu falei pra ele, não, eu vou voltar a tomar e a gente vai começar a pesquisar e ver o que tá acontecendo, porque eu não tô aguentando mais. Só que eu busquei muito em Deus o que fazer e a resposta de Deus pra minha vida por enquanto é pra eu continuar sem o remédio. Então a gente vai continuar na fé e pedindo pra Deus fortalecer, porque é um momento bem difícil. Demora 1 ano, porque o anticoncepcional fica ainda no sangue, o anticoncepcional fica no organismo, por isso que demora, não sei o que. É muita teoria, gente. Eu já ouvi tanta coisa nesse 1 ano, tanta coisa, que por isso que eu entendo que muitas pessoas, muitas mulheres evitam de falar sobre o assunto antes de engravidar. Por isso que eu acho sempre vídeos de mulheres falando desse assunto depois que conseguir engravidar. Porque você escuta tanto relato ruim, bons também, mas também quanto opiniões que, tipo, não te ajudam em nada. Já ouvi muito assim, tipo, você precisa parar de pensar sobre isso. Quando você parar de pensar, uma moça mesmo lá do meu trabalho me falou isso esses dias, porque
Foi um dia que eu tava bem triste, ela percebeu, ela perguntou o que tava acontecendo e eu acabei falando pra ela. Eu falei, eu tô tentando engravidar e eu acabei de menstruar. E eu não tava conseguindo esconder minha tristeza. E eu tava lá no trabalho. E aí ela falou, mas você precisa parar de pensar. Quando você parar de pensar sobre isso, você engravida. Mas, gente, como que você vai parar de pensar? Pra um casal que tá tentando engravidar, é o que eu e ele, é o que a gente mais conversa dentro de casa. É o nosso maior sonho, sabe? A gente já idealiza o quartinho, tudo. A gente idealiza a criação da criança. Como que você não vai pensar, sabe? É muito, assim, é muito difícil de você ouvir, para de pensar que você engravida, porque dá a impressão que a culpa é minha, sabe? Dá a impressão que eu não engravidei porque eu não paro de pensar sobre isso. E não é culpa minha de não conseguir parar de pensar sobre isso. Também, assim, muitas pessoas, quando a gente casou, né? É aquele negócio, quando você tá solteira. E aí? Não vai arrumar namorado? E aí? Vai ficar encalhada? E aí? E aí? Aí você arruma namorado? Quando que vai casar? Aí você casa? Quando que vem os filhos? Aí vem um filho? E aí? Quando vem o segundo? Aí você vê o segundo filho e fala, quando você vai parar de ter filho? Não é assim, gente? Eu já ouvi muitos relatos assim. E é assim. Então, quando a gente casou, os primeiros anos, o que a gente mais escutou foi, e aí, quando vê o bebê? Quando vê o bebê? Quando vê o bebê? Quando vê o bebê? E a gente ficava na nossa, porque a gente ainda não estava planejando mesmo ter filho. Mas nesse ano, vai completar um ano, né, o mês que vem, a pergunta que mais machuca eu e ele é quando falam, nossa, 5 anos de casado, e o bebê? Cadê o bebê? Vocês estão demorando, hein? Vocês são lerdos, né? Gente, isso machuca muito a vida de um casal. Muito, muito. É muito ruim. Depois que eu comecei a passar por isso, eu nunca mais, porque eu já fui essa pessoa também, eu nunca mais perguntei pra amiga nenhuma minha quando vem um bebê, sabe? Quando que você vai casar? Eu nunca mais fiz esse tipo de pergunta, porque eu sei que machuca. Agora eu consigo ver que machuca. E o porquê que eu resolvi falar sobre esse assunto, porquê que eu resolvi expor, sendo que eu sempre falei, sempre defendi que é um assunto que você não deve abrir. E quando a minha irmã engravidou, quando as minhas 2 cunhadas também engravidaram, eu falei para as 3, eu falava, não divulga na rede social antes de completar o primeiro trimestre, porque a gente nunca sabe, a gente não conhece as pessoas, né? Não sabe o que desejam pra gente. E tanto que demorou um ano pra eu conseguir vir aqui falar sobre esse assunto. Até porque meu canal começou em janeiro, então, enfim. Mas demorou um ano pra você aí, que é meu amigo e próximo, tá sabendo disso agora. Porque eu tinha isso muito dentro de mim, de não expor, de só contar quando desse certo. Mas nesses últimos dias, nesse último mês, Deus falou muito comigo sobre isso. E eu já chorei muito nos pés de Jesus por esse assunto. E nessa última semana que passou, foi a semana que eu tava mais pra baixo por conta disso. E eu li um livro, assim, no dia 7 de setembro foi feriado no Brasil e coincidentemente foi feriado aqui também. Porque não é todo 7 de setembro que a gente tem feriado aqui, mas enfim. E eu tava em casa e aí eu faz meses que eu comprei um livro, um e-book pela internet dessa Fernanda que eu falei pra vocês do Instagram. E eu comecei a ler e eu não terminei de ler, porque quando eu comecei a ler, começou a me entristecer, porque no começo do livro ela fala de ter paciência, de esperar o tempo de Deus, e eu comecei a ficar triste, porque quando uma criança fala pra você que ela quer um doce, e você fala, calma, você tem que ter paciência, não é agora que você vai ter o doce, a criança fica triste, e é desse jeito mesmo que a gente sente quando a gente quer algo, mas não é a hora ainda da gente ter, sabe? Então eu não terminei de ler o livro por conta disso. Mas quando foi agora 7 de setembro, eu tava em casa, sem nada pra fazer, e eu falei, quer saber, eu vou ler o livro dela. E foi tão diferente a experiência, porque Deus falou comigo do começo ao fim. Eu li o livro inteiro em um dia. 82 páginas tem o livro, eu li tudo. E aí senti Deus comigo o dia inteiro, falando no meu coração. E eu falei pro Kevin, eu senti muito forte o Espírito Santo falando, você precisa compartilhar. Porque tem muitas pessoas que estão passando pelo mesmo processo,
ou vão passar pelo mesmo processo e que precisam saber que eles não sofrem, que não é só eles que sofrem, que existem muitas pessoas também que passam por isso e que um pode ajudar o outro, um pode fortalecer o outro, encorajar o outro. Então eu tô aqui para dizer para você que esteja passando pelo mesmo processo que eu e meu marido estamos, ou que não é gravidez, você tá esperando, como eu falei, um milagre, alguma coisa acontecer na sua vida que até hoje não aconteceu. Se você caiu de gaiata aqui nesse vídeo agora, é porque com certeza Deus tem essa palavra para sua vida, que para tudo existe um tempo debaixo do céu. E eu quero compartilhar com vocês 2 versículos, que o primeiro tá em Eclesiastes, capítulo 3, a partir do 1. Tudo neste mundo tem o seu tempo, cada coisa tem a sua ocasião. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de destruir. Há tempo de ficar triste e tempo de se alegrar, tempo de chorar e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las, tempo de abraçar e tempo de afastar. Há tempo de procurar e tempo de perder, tempo de economizar e tempo de desperdiçar, tempo de rasgar e tempo de remendar, tempo de ficar calado e tempo de falar. Há tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Essa palavra sempre, veio pra mim quando eu e ele falam desse assunto. Toda vez que a gente precisava de uma palavra do Senhor, a gente sempre vinha esse versículo no nosso coração. Por mais que seja difícil, sabe, a gente falar, não, mas eu quero agora, sabe, mas tá, é o tempo, tudo existe um tempo, é o tempo de Deus, mas eu quero agora, Deus, eu quero que esse seja o tempo que o Senhor quer pra minha vida. Mas o que eu tenho aprendido muito nesse 1 ano é exatamente isso, que Deus te dá exatamente na medida o que você precisa agora. Então eu sei e eu entendo que se até hoje Deus não deu um filho pra gente, é porque a gente ainda não precisa na medida que a gente acha que precisa, se é que você me entende, porque isso já tá muito assim no meu coração do Kevin. É assim o nosso maior sonho, nossa, a gente não vê a hora de acontecer, mas a gente tem tentado levar um pouquinho mais leve pra não pesar tanto na gente e não fazer a gente desanimar. E uma coisa que me entristeceu muito nesse ano é que algumas pessoas, assim, muitas pessoas nesse último ano ficaram grávidas, próximos de nós. A gente pôde se alegrar com vários amigos nossos tendo filho, ficando grávidos. Nossa, foi uma maior alegria pra gente isso. A gente vibrou com cada descoberta de cada um de vocês. E eu fiquei, assim, bem chateada porque teve até pessoas que engravidaram e se afastaram de mim, porque sabiam que eu tava tentando engravidar e se afastaram de mim, sei lá, acho que por medo de não sei o quê, porque, gente, a maior alegria que eu tenho é quando uma amiga minha vem e me conta que tá grávida, sabe? E a gente vibra junto, porque é o nosso maior sonho e a gente fica muito feliz de ver amigos nossos conquistando isso, porque eu sei que é sonho deles também. Então, se você que tem uma amiga que tá tentando engravidar e você fica grávida, pelo amor de Deus, não se afasta dela, sabe? Porque é muito triste isso. Outro versículo que eu quero compartilhar com vocês está em Mateus 21, 22. Tudo que, na oração, pedirdes com fé, vós o recebereis. E quando eu li esse versículo, já conheci o versículo, mas vocês sabem que a palavra de Deus, ela se renova a cada dia. E quando eu li esse versículo essa semana, eu pensei assim, poxa Deus, será que até agora eu não tenho pedido com fé? Eu já recebi tantas coisas na minha vida através da minha fé, através de acreditar muito que poderia sim acontecer coisas impossíveis e aconteceu. E será que eu não tô pedindo com tanta fé? Será que dessa vez a minha fé tá falhando? E aí me questionei, sabe? Eu me vi assim em uma guerra comigo mesma dentro de mim, porque eu comecei a pensar, como assim? Eu sempre tive fé. Será que Deus tá falando que eu não tenho fé? Sabe? Eu me vi diretamente mesmo, eu contra eu, o meu eu contra mim mesma.
querendo brigar e falar, não, eu tenho fé, não, você não tem fé, por isso que você não recebeu. Então, virou uma guerra espiritual dentro de mim. E Deus falou muito comigo essa semana. E assim, não é falta de fé, mas às vezes tem coisas que só a gente mesmo que passa, que para saber o que a gente tá passando, sabe? E saber que tudo tem um propósito nessa terra, nada é em vão. Eu tenho certeza que Deus tá moldando a minha vida e do Kevin em vários aspectos nesse 1 ano. E assim, a promessa para nossa vida é que nós vamos ter filhos. Quando, como e que circunstâncias, a gente não sabe ainda. Mas a gente não deixou de acreditar nem um minuto sequer que a nossa hora vai chegar. Então agora eu queria chamar ele, que a gente vai cantar um louvor que tem falado muito comigo nesses meses. Eu já até compartilhei ele no Instagram, pra quem não me segue lá, vai lá no meu Instagram, eu já compartilhei ele no Instagram um dia que Deus assim falou muito forte comigo no meu trabalho. E eu vou chamar ele aqui agora pra gente cantar esse louvor juntos pra encerrar o vídeo.